mediante aos nossos recados dados, né, a gente vai iniciar o nosso conteúdo na data de hoje. A tua apostila, ela traz algumas características dos seres vivos. E uma delas é o desenvolvimento embrionário. Então, a tua apostila, por exemplo, ele cita a mórula, ele cita a gastrulação, e são coisas que você ainda não viu. Justamente por essa razão, o professor preparou um material bem feito, como sempre, né? Um resuminho bem interessante, e já está disponível esse resumo, obviamente, no grupo da nossa sala. Então, já está lá o meu resuminho para que você possa fazer a impressão, salvar, guardar num arquivo, e aí você vai achar melhor o que você faça, tá? Então, mediante isso, a gente vai estudar esse texto, vai ser agora. Então, vamos lá. Vou duplicar a minha tela duplicada, para que a gente consiga, então, estudar um pouquinho sobre a embriologia. Então, quando a gente começa um estudo de uma área diferente, a primeira coisa que a gente tem que ver ou saber é o que a gente vai estudar. Então, essa embriologia é a área da biologia voltada para quê? Para o estudo dos organismos durante o estágio embrionário, analisando o seu desenvolvimento, caracterizando cada processo durante a formação do indivíduo. Ou seja, gente, embriologia, o próprio nome já diz. O que é embriologia? É o estudo do embrião, é o estudo do zigoto, é o estudo daquela célula inicial chamada de zigoto, e aí, consequentemente, o seu desenvolvimento. Para nós, seres humanos, esse desenvolvimento a gente caracteriza como a gestação, certo? Então, a embriologia estuda as fases do processo do desenvolvimento embrionário. Desde o quê? Desde a produção, a reprodução, formada aí pelos gametas, né? E até a formação, obviamente, de todo o indivíduo. No caso aí, a nossa gestação, né? Esse campo busca, utilizando conhecimentos da citologia, da histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. Biologia molecular, a genética, a evolução e a zoologia. Zoologia é o que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, que aí se refere às características de cada organismo, tá? Compreender os processos de desenvolvimento dos indivíduos ainda nos estados iniciais de formação, ou seja, ainda quando ele é zigoto, nós temos os dois gametas, masculino e feminino. A hora que ocorre a junção dos dois, né? O que a gente caracteriza aí pela fecundação, né? Então, a fecundação, para mim, nada mais será do que o encontro desses dois gametas. O encontro do gameta masculino com o gameta, obviamente, feminino, formando uma célula única inicial, denominada de zigoto ou de embrião. Daí o nome embriologia, que nada mais é do que o estudo, obviamente, desse embrião, tá? Através dos avanços e dos estudos da embriologia, é possível notar o desenvolvimento embrionário, podendo, né, apresentar diferenças significativas em cada espécie. Em humanos, o estágio que precedem o desenvolvimento embrionário são a gametogênese e a fecundação. Gametogênese é o estudo dos gametas, né? E a fecundação nada mais é o encontro deles, do gameta masculino com o gameta feminino, né? Dizendo lá, após a fecundação, o desenvolvimento embrionário pode ser dividido em vários processos, que a gente chama aí de segmentação, de gastrulação, e também é chamado de organogênese. Bom, vamos estudar um cadinho a gametogênese. Processo, células reprodutoras de formação dos gametas, das células sexuais. Nesse processo, uma célula diploide 2N, chamada de célula germinativa ou de espermatogônia, passa por uma formação dos gametas, no caso,
espermatogônia, formando os gametas masculinos, o espermatozoide. E a ovogônia, formando, então, o gameta feminino, formando o óvulo. Se divide de modo final, são gerados 4 células, chamadas de gametas. Gente, isso é divisão por meiose. A meiose pega uma célula germinativa e formam 4 outras células. Por exemplo, 4 outros espermatozoides. No caso da mulher, também formam 4 células, um óvulo e 3 corpúsculos polares, que esses corpúsculos polares são células menores, menos desenvolvidas, e, na verdade, elas são reabsorvidas. Elas são absorvidas pelo corpo. Ou seja, mediante assim, de 4 células formadas, apenas uma vai dar origem ao embrião, no caso aí das mulheres, beleza? No caso aí do óvulo, tá? Formação do óvulo. Muito bem. Contendo aí, óbvio, metade do número de cromossomos. É a característica da meiose, né? Uma divisão reducional, uma divisão que vai reduzir a quantidade de cromossomos, obviamente, pela metade, né? Justamente por essa razão é chamada de uma divisão aí celular reducional, tá? Pois bem, essa divisão celular que gera células com metade do material genético é chamada esse processo inicial de meiose, que é a formação dos gametas e o que vai garantir a variabilidade genética, ou seja, que vai garantir a quantidade de cromossomos padrão em cada espécie e o que vai garantir a união das características masculinas e femininas na formação desse embrião. Tá? O gameta masculino é chamado de espermatozoide e fica guardado em uma região chamada de epidídimo, próximo aos testículos, na verdade, na parte superior dos testículos, né? Esperando, obviamente, a hora de ser eliminado, tá? E aí, no caso, o gameta feminino é chamado de óvulo e fica armazenado em grande quantidade nos ovários, presentes nos indivíduos do sexo biológico feminino. Então, o ovário, obviamente, é uma região que vai produzir os óvulos e esse óvulo vai ser liberado aí uma vez ao mês, tá? Bom, nós temos alguns tipos de reprodução, de fecundação, né? Que nada mais é do que o encontro dos gametas, né? Essa fecundação, ela pode ser cruzada ou pode ser denominado aí de uma autofecundação. Isto, claro, para os organismos monóicos. O que é um organismo monóico? É um organismo que apresenta ele sozinho os 2 sexos. Então, de uma outra forma, são os hermafroditas. Ele pode se cruzar por fecundação cruzada, quando eu tenho a troca desse organismo, o inverso. Por exemplo, a minhoca está na parte horizontal, vem aí outra minhoca na outra parte, na outra extremidade, e corre aí a troca dos gametas, tá? Isso aqui a gente vai ver quando a gente estudar principalmente os anelídeos, tá? E a autofecundação, que obviamente, quando os gametas masculinos e femininos de um mesmo indivíduo, por isso que eles são chamados monóicos, são unidos, tá? Nesse caso, não há variabilidade genética, não há evolução, porque os gametas são do próprio organismo, o que ele vai gerar sempre, né? Organismos idênticos. Professor, me dá um exemplo? Claro, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar todo mundo sabe o que é, não sabe como planta, ou não sabia. Você vai pegar o caule dela, você corta a raiz, você corta as folhas superiores. Você corta o caule em pedaços. Cada pedaço você enterra na terra, vai enterrar na terra. E aí, de cada pedaço, vai originar uma cana-de-açúcar adulta. Ou seja, de um único organismo, eu tenho a produção aí, obviamente, de outros indivíduos, geneticamente iguais, sem divisão, sem união de gametas. Obviamente, é uma reprodução que a gente chama de assexuada, sem a troca do material genético, tá? No caso, nós
né, seres humanos, realizamos o que a gente chama de uma fecundação humana, ou seja, uma fecundação que a gente chama de fecundação ou espécies dioicas. Dioicas. É engraçado essa denominação, né? Dioica deveria ser o organismo que tem dois sexos, né? E não o organismo que tem um sexo só. Mas essa terminação ela é trocada. Organismos dioicos são organismos que têm sexos separados. Você tem um homem com as células reprodutoras masculinas e você tem uma mulher com as células reprodutoras femininas. Então, ocorre aí a troca ou a divisão aí de organismos. O macho e a fêmea com as suas células, vamos dizer assim, características, tá? Onde, nesse caso, seres humanos, o homem vai produzir o espermatozoide, que é uma célula haploide com metade do número de cromossomos, e, com toda certeza, numa célula feminina, será a menção do óvulo, né? Onde eu terei lá também uma célula haploide com metade das características, mas aí essas características denominadas, então, femininas. Beleza? Bom, agora nós temos aí o que a gente chama de segmentação. Agora vamos dizer que é a parte mais importante da nossa aula. Para cima são só características do que é, o que ocorre, qual é a forma e já era. A partir de agora, como eu costumo dizer, a gente vai ter aí, então, a embriologia propriamente dita. Bom, após a formação do zigoto, o que era o zigoto mesmo? Era o encontro da célula masculina com a feminina. Inicia-se uma sequência de multiplicações por mitose. É claro, essa única célula se divide em dois, formando duas células. De duas células, formam 4. De 4 células, formam 8. De 8, 16. 32. 64, 128, 256 e assim sucessivamente, tá? Então, inicia essa multiplicação, fazendo com que existam duas fases embrionárias, a primeira e a segunda etapa do desenvolvimento embrionário. O que é a mórula? É o primeiro estágio, né, do desenvolvimento embrionário dos animais. Depois que o zigoto começa a se dividir para formar uma esfera com 64 células, chamadas de blastômero. Bom, presta atenção em mim. Nós temos nosso desenvolvimento embrionário, duas etapas. A primeira etapa caracteriza-se com a mórula. O que é a mórula? É um conjunto de 64 células. Então, presta atenção. Ela começou com uma célula só. Ela se dividiu em duas. Se dividiu em 4. Se dividiu, formou 8. Formou 16. Formou 32. Formou 64 células. Parou. Até 64 células. De uma célula até 64 células é a etapa do desenvolvimento embrionário chamado mórula. O que é essa mórula? É quando eu tenho um conjunto de células que se dividiu de uma, dando origem a 64 células. Todas essas células, presta atenção em mim, idênticas, iguais, iguaizinhas, formadas por um processo de divisão celular chamado mitose. O que era mitose? Uma célula mãe se duplica o seu material genético, o seu DNA, e se divide em duas células idênticas. Por isso que a gente denomina aí um processo chamado de mitose. Então, no desenvolvimento embrionário, duas etapas. Primeira etapa é a mórula, só ela. O que é a mórula? É uma etapa no desenvolvimento embrionário, é a primeira etapa, quando esse zigoto, quando esta célula, ela é formada de uma unidade
até 64 células. Isso é chamado, obviamente, de blastômero. Olha lá no teu visor o blastômero. Muito bem. Então, isso é a primeira etapa. Legal. O zigoto, com 12 a 16 blastômeros, já pode ser chamado de mórula. Ou seja, com 12, na verdade, com essa quantidade de células, ele já pode ser chamado de mórula. Muito bem. O início, então, inicia a blástula. Então, presta atenção. A primeira etapa é a mórula. Vou para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, eu tenho dois caras. Quem eu tenho? A blástula e a glástula. Então, repara que na segunda etapa, eu tenho duas ações. A blástula e a glástula. Então, inicia a segunda etapa do desenvolvimento embrionário, chamada de blástula. Esse é o nome desta célula, deste desenvolvimento. Também chamada de blastocisto. Pode ser chamada assim também? Pode. Blastocisto. Muito bem. Esse blastocisto, então, ele vai ser, obviamente, um emaranhado de célula do período que a gente chama de blasto. Em desenvolvimento embrionário de mamíferos placentários, é uma grande esfera formada por blastômeros, por várias células, mais de 64 células. Muito bem. Com seu interior, uma cavidade preenchida por água, chamada de blastocele. Bom, quanta palavra nova, né, professor? Quanta palavra nova. Olha aqui o que está acontecendo. Presta atenção. Nós temos a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, que a gente denominou e classificou ela como blástula, como mórula, perdão, mórula. O que era mórula? Era de uma célula até 64. Todas as células iguais, compactas, unidas. Essa mórula também pode ser chamada de blastômero. Então, um conjunto com 64 células pode ser chamado de mórula ou de blastômero. Na verdade, mórula é a etapa, né, de uma célula até 64. Quando ele tem 64 células, aí sim, ele foi chamado, obviamente, de blastômero. Perfeito. Acabou a primeira etapa, que é só a mórula. Segunda etapa, eu tenho a blástula. Muito bem. Blástula. Tá aqui, ó. Também chamada de blastocisto. Dificilmente aparece esse nome, tá? Guarda como blástula. E o que acontece com essa blástula? Presta atenção. Eu tenho um emaranhado com 64 células. Terminou a mórula. Quando as células se dividem mais uma vez, de 64, ela vai para 128 células. E aí, a partir de 128 células, começa a segunda etapa, que é chamada, então, a primeira delas, chamada de blástula. O que acontece? Essa blástula, presta atenção, ela está com 128 células. E aí, dentro dessa emaranhado de célula, essas células começam a migrar, começam a ficar grudadas na extremidade, na área externa, na extremidade dessa, entre aspas, emaranhado de célula, desse aglomerado de células, formando aqui dentro, galera, presta atenção, uma cavidade, um buraco chamado de blastocele. Todas as células acontece isso? Não, não são todas as células. Só são as células onde os organismos irão apresentar uma cavidade oca. Não entendi. Por exemplo, seu estômago. Seu estômago é oco. Ele é uma bolsa. Então, ele foi feito aí, ó, nessa região, nessa etapa, tá? Seu intestino é oco. A faringe é oca. Então, todos os órgãos que são ocos. Todo mundo que tem esse espaço, chamado de blastocele,
que é feito num período, segunda etapa do desenvolvimento embrionário, chamado de blástula, vai dar origem aos organismos ocos. O que eu vou chamar esse cara de celomado. Então, todo organismo que é celomado teve no seu desenvolvimento embrionário essa cavidade, que deu origem aos organismos oco, tá? Chamado, então, de celoma. Professor, tem organismos que não têm isso? Tem. São chamados de acelomados. Por exemplo, os poríferos, os quinidários e por aí afora. Então, esses caras não têm órgãos ou tecidos oco. Então, ele é acelomado. Tem a transição, são os pseudocelomados. Quando esse buraco, quando essa cavidade, quando essa quantidade de líquidos é menor, muito bem. Aí a gente chama isso de pseudocelomado. E esse aqui, essa cavidade gigante, como está aí, esse cara, ele é celomado. Muito bem. Olha as células ficando na extremidade. Algumas se depositam em regiões assim, tá? Chamados de células inferiores. Mas, na verdade, elas ocupam a região, obviamente, externa. Na verdade, mais externa da célula. Tá bom? Muito bem. Formando, então, uma cavidade preenchida de água, chamada de blastocele. O estágio de blástula é comum em todos os indivíduos do reino animal, só do reino animal. Outros não têm esse processo, tá? Então, por exemplo, aí, mesmo sendo animal, tem organismos que não vai formar essa blastocele, não vai formar essa cavidade. São chamados de acelomados, tá? Em mamíferos placentários, a partir do blastocisto, a partir, obviamente, da blástula, dessa quantidade de 128 células, eles podem se formar dois tipos de células. O que a gente chama de trofoblastos. São células que irão se desenvolver e vai gerar a placenta, importante anexo embrionário placentário. Ou seja, a placenta que, claro, vai compor aí e vai organizar e guardar o embrião lá dentro. Então, repara, uma grande cavidade de células ao seu redor. Então, isso é uma característica de blástula, tá? Vai formar, então, a placenta. E os embriblastos são as células que irão formar e dar continuidade ao desenvolvimento do embrião. Então, são esses dois tipos de células que podem acontecer. Ou seja, meus amores, para a gente não se estender muito e ir devagar sempre. O desenvolvimento embrionário, ele é dividido em duas etapas. Primeira etapa, segunda etapa. Na primeira etapa, eu tenho o que a gente chama de mórula. Olha a bichinha aqui, a nossa amada mórula. Muito bem. O que é a mórula? A mórula é uma etapa, é um tipo de desenvolvimento embrionário. Quando eu tenho apenas uma célula que foi formada pela fecundação, encontro da célula masculina com a feminina. E esse cara vai chegar até 64 células. Todas as células idênticas, compactas, unidas, como se fosse uma bolinha. O que a gente chama, então, essas 64 células de blastômeros. Muito bem. Então, se eu perguntar para você o que é a mórula? A mórula é uma etapa do desenvolvimento embrionário. É a primeira etapa. É quando a célula tinha uma célula, era formada por uma célula só e deu origem, por mitose, a 64 células, tá? Chamados de blastômeros. Muito bem. Numa segunda etapa do desenvolvimento embrionário, a primeira delas é a blástula. Blástula, que vai ser chamada também de blastocisto. Aqui eu já tenho 128 células. E daí para frente, a gente não conta mais a quantidade de células. Não contamos mais. Então, ela começou com 128 células. Muito bem. O que vai acontecer com essas células? Elas vão, em alguns organismos, promover um afastamento. As suas células vão ficando para as extremidades. A gente chama isso de nidação. Nidar. Nidação. As células vão se afastando, formando um buraco no meio, chamado
esse buraco de blastocele. E esse buraco vai dar origem aos órgãos ocos que a gente tem nos seres humanos. Ou seja, finalizando assim a nossa blastular. E aí, não amanhã, que amanhã eu não estarei com vocês, nem na terça, na segunda, que é nossa avaliação. Na terça-feira, a gente vai começar, então, da onde eu parei. Então, a gente vai falar da glastular, que é o finalzinho desse desenvolvimento. Fechado? Então, mediante aí a nossa aula de hoje, eu vou, obviamente, finalizar a nossa aula, tá? Mesmo porque falta 1 minuto e meio, né? Obviamente, mencionando aí o nosso desenvolvimento embrionário, tá? A professora, é complicado. Não é complicado, é que são nomes diferentes. Então, enquanto você não conseguir associar todos os nomes, fica um pouquinho complicado. Por isso, eu coloquei um materialzinho lá no grupo da sala de vocês, para que vocês possam aí dar uma estudada e, com toda certeza, o entendimento vai ficar melhor. Tá bom, meus amados? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Amanhã não estarei com vocês. Aproveita para finalizar os exercícios do estuda.com e na segundona é a avaliação de vocês, tá bom? Estudem, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo, galera. Fiquem